Motorista do governo joga o carro oficial contra o veículo da ex-companheira. A vítima seguia para o serviço quando foi atingida. No ano passado, o acusado invadiu a casa da mulher e provocou um quebra-quebra. Tiroteio em Morro da capital. 8 suspeitos foram detidos, entre eles 2 menores e o acusado de ser o líder do bando. Homem que dizia não gostar de crianças foi preso pelo estupro de uma menina de 8 anos. Uma cena triste e degradante. O homem caído na calçada está ferido e à espera de socorro. Quem passou pelo local ficou revoltado. Sofrimento em fila na casa do cidadão. Muita gente foi ao local só para tirar a carteira de identidade e voltou para casa sem atendimento. Crianças foram as responsáveis pelo incêndio em escola de Linhares. Imagens ajudaram a polícia a identificar os menores suspeitos de outros atos de vandalismo. Instituto em Cariacica abre as portas para quem escolheu abandonar o vício em drogas. Já são muitas histórias de quem escolheu aceitar a doença e construir uma nova vida. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Homem joga carro oficial do governo contra o veículo da ex-mulher. A vítima tem medida protetiva, mas já foi atacada várias vezes pelo acusado. O motorista Carlos Alberto Mazzoni Júnior usou um carro do governo para causar um acidente de propósito na manhã desta sexta-feira. Ele jogou o veículo para cima do carro da ex-mulher, uma estudante de engenharia de 27 anos. A mulher seguia para o trabalho pela rodovia Norte-Sul quando Carlos Alberto tentou fechar o veículo onde ela estava. O carro ficou no canteiro central da pista com a lateral e a frente danificada. Depois da batida, o motorista fugiu e ainda não foi encontrado pela polícia. Depois do acidente, a mulher foi levada para um hospital particular, onde passou por uma bateria de exames durante todo o dia. O caso foi registrado na Delegacia da Mulher da Serra. Em depoimento, a vítima alegou que essa é a segunda vez que Carlos tenta atacá-la. Em julho de 2015, o ex invadiu a casa da estudante e destruiu móveis e eletrodomésticos. Ainda jogou o carro dela contra o muro da residência. Tudo porque não aceitava a separação. Na época, a estudante e o motorista estavam em fase de divórcio, depois de quase 6 anos de relacionamento. Minutos antes de chegar até aqui, o motorista tinha ligado para a ex-companheira para falar a respeito do divórcio. Ela estava dentro do banheiro se arrumando para sair quando se deparou com ele já dentro de casa. Ele aparentemente estava tranquilo e disse a ela que os dois precisavam conversar. Mas ao ser repreendido por ela por ter entrado dentro de casa sem autorização, ele ficou irritado e começou a quebrar tudo. Nunca imaginei que isso poderia vir a acontecer. Nunca havia sido agressivo com você antes, né? Não. Nunca tinha. Na verdade, nunca encostou um dedo agressivamente em mim. A mulher tem uma medida protetiva contra o ex. Mesmo com a determinação da justiça, o motorista ignorou e tentou se aproximar da estudante várias vezes. A mulher também declarou que Carlos continua enviando mensagens para ela. O acidente na manhã desta sexta-feira é o segundo capítulo de uma história de um homem que não aceita o fim do relacionamento. Um sofrimento que para esta mulher parece não terminar nunca, mesmo lutando para seguir em frente. O acusado continua foragido e já foi exonerado do cargo. O homem que dizia não gostar de crianças foi preso por violentar uma menina de 8 anos. O auxiliar de serviços gerais de 41 anos foi preso em casa no município de Cariacica no início da manhã de hoje. Contra ele, a acusação de ter abusado sexualmente da sobrinha da esposa dele, uma menina de 8 anos. Em prantos, ele nega as acusações. Eu sou inocente. Você é inocente? Eu sou. Então por que o senhor está aqui? O que aconteceu? Eu não sei. O suspeito disse ainda que não gostava que a menina ficasse na casa dele quando a mãe ia trabalhar, pois não gosta de crianças. E que a prisão dele é uma injustiça. Não gostaram de criança em casa, eu nunca gostei de criança dentro de casa. A mãe da criança, uma camareira de 43 anos, procurou a polícia no final de novembro.
Ela afirma ter flagrado o cunhado saindo do quarto com a menina. Ela conta que ela ficou paralisada por um momento, aquela situação tomou ela de uma raiva, um ódio, mas que ela não teve uma reação imediata, não sabia na verdade o que fazer. A criança saiu correndo e voltou para casa chorando, e ela ficou paralisada, estática por alguns minutos. A desconfiança da mãe surgiu com a mudança de comportamento da menina, que de uma hora para outra passou a utilizar palavras de baixo calão e cunho sexual. A camareira pediu ajuda na escola em que a filha estuda e, através de uma professora que conversou com a menina, descobriu que a filha vinha sendo aliciada há cerca de 3 meses. Nós esperamos que com o tempo, com a prisão do autor, toda a família apoie, sobretudo essa criança que foi vítima desses abusos. Troca de tiros entre polícia e traficantes em Vitória. A operação no Beco 2 do bairro da Penha contou com 7 militares e tirou das ruas um dos traficantes mais procurados pela polícia. Ian Schmidl da Silva, de 19 anos, foi preso durante uma abordagem. Ele, segundo a PM, é um dos chefes do tráfico de drogas no Morro, um velho conhecido da polícia que finalmente está atrás das grades. Em depoimento, Ian alegou que começou na vida do crime aos 15 anos e hoje estaria ocupando um dos postos mais altos na hierarquia do tráfico. Comandaria a ação de todos os outros 7 detidos. Com eles foram apreendidas drogas, um radiocomunicador e mais de R$ 1.200 em dinheiro, valor arrecadado em poucas horas de atividade no Morro. Todos eles confessaram trabalhar para o Ian, todos eles confessaram que são traficantes de drogas, já são conhecidos, quase todos têm passagem por tráfico e pelo menos 2 ou 3 passagem por homicídio. A PM fechou os acessos ao Beco 2 na manhã desta sexta-feira. Cerca de 15 rapazes estavam no local, que é um ponto monitorado constantemente pela polícia. Durante a operação, muita correria e tiros. Quando os bandidos se viram cercados pela polícia, chegaram a atirar contra os militares. Houve uma troca de tiros, mas até o momento não há informação de feridos. Os policiais acreditam que pelo menos 4 homens conseguiram fugir armados. Nós fizemos um cerco vindo por todos os lados, todas as formas que nós estudamos taticamente que eles poderiam escapar, nós cercamos e aí houve muita correria no local, eles dispararam contra os policiais revidaram a agressão. No momento, até o momento nós não temos a ciência que ninguém foi ferido e conseguimos lograr êxito aí, capturando 8 cidadãos, deles muitos traficantes e o dono do morro, um dos mais procurados aí, que gerencia todo esse tráfico de drogas. No total, foram 6 homens presos e 2 menores de idade apreendidos, um com 16 e outro de apenas 14 anos. Todos com uma extensa ficha criminal, passagens por roubo, tráfico, receptação, tentativa de homicídio e homicídio consumado. Criminosos que confessaram trabalhar para Ian e que agora foram levados para a prisão. Quem passou hoje por uma das calçadas da Ilha de Monte Belo, em Vitória, se deparou com uma cena triste e revoltante. Uma cena deplorável chamava a atenção de todos que passavam pela rua. Um senhor já de idade, dependente de uma cadeira de rodas e de cuidados especiais, praticamente nu, com muitas feridas e jogado em uma calçada. Dona Ângela ficou indignada com o que viu e decidiu pedir ajuda. Eu fiquei muito comovida porque isso é uma situação de calamidade. Isso é um ser humano, isso é gente. Dona Maria também se comoveu e não arredou o pé do local até que o problema fosse solucionado. Foram muitas ligações para o SAMU e até para a Secretaria Municipal de Saúde. A Secretaria de Saúde falou só se ele estivesse dentro de casa ou dentro lá do posto de saúde, que tomava as providências. Fora disso, tinha que ligar para o SAMU. Liguei para o SAMU e até agora a gente está aguardando, desde 8 horas da manhã. Conversamos com ele, que nos disse o nome. Paulo Ferreira dos Santos, 51 anos, morador de rua. Eu não ando em pé, tem escada nas nádegas, que eu fico cadeira de roda, sentado, deu escada. Eu sou da rua. Toda essa situação acontecia bem na beira do trailer da Fabrícia, mas mesmo com prejuízo nas vendas, a maior indignação era com o abandono e o descaso em relação a Paulo. Um ser humano nessa situação, e as meninas aqui já ligaram para os órgãos competentes, eles falam que não pode fazer nada. O pessoal do INSS finge que não está nem aí, então a gente fica muito comovido, né? De acordo com testemunha, seu Paulo chegou por aqui por volta das 10 horas da manhã de ontem. Passou boa parte do dia pedindo ajuda para as pessoas, tanto para comer quanto para fazer as necessidades fisiológicas. Quando a situação começou a ficar esquisita, o pessoal daqui resolveu chamar o SAMU. Ele foi atendido, levado para um pronto atendimento, mas voltou para o mesmo lugar sem atendimento nenhum.
Logo após a chegada do SAMU, a situação mudou de cara. Descobrimos o motivo de seu Paulo, velho conhecido dos socorristas, não ter sido atendido no PA. Ele se irritou por ter que esperar atendimento e simplesmente deixou o local. Saiu lá passando mal, em cima de uma cadeira, que o SAMU largou lá dentro. E quase caí de cima da cadeira, eu me injuriei, me enchi de razão, porque o hospital tem de ser, não ser otário e comédia, tem de ser com a pessoa. O senhor acha que é melhor ficar na situação que o senhor está aqui do que estar esperando atendimento? Não, tem de ser com a pessoa. Só essa semana, pelo menos de acordo com o que nossa equipe tem ciência, ele já foi removido 3 vezes, mas não quer receber ajuda. Fomos mais fundo nessa história e chegamos até a casa dos irmãos dele, onde Paulo tem um quarto próprio com televisão e tudo. Envergonhados, familiares preferiram não gravar entrevista, mas contaram que Paulo vive nas ruas desde os 16 anos. É viciado em álcool e drogas e que ninguém consegue mantê-lo dentro de casa por muito tempo. A toda e qualquer oportunidade, ele foge e volta para as ruas. A Secretaria de Saúde não soube informar para que hospital o senhor Paulo foi encaminhado, mas afirma que ele vai receber os cuidados necessários. Pois é, a gente viu aí a história do seu Paulo, viciado em drogas e álcool. Como ele, são mais de 30 milhões em todo o país. Mas há quem chegue ao fundo do poço, aceite a doença e consiga construir uma nova vida. 2 caminhos para seguir, uma escolha a fazer e a decisão que quase custou a vida. A gente, quando é adolescente, a gente acha que é invencível, pode fazer tudo. E começa num gole ali, um gole aqui, aí não, para a hora que eu quiser e quando você vê, você já está viciado. Comecei na cachaça, depois para só bebida quente, conhaque, bebida pesada mesmo. E fiquei crônico, não conseguia botar um gole na boca sem beber até cair. Um talento desperdiçado, um sonho deixado para trás. O futuro como jogador de futebol trocado por maconha, cocaína e crack. Eu, por curiosidade, muitas pessoas falaram, meio que eu era envolvido, até mesmo do futebol, até mesmo da escola. Comecei com a loló, depois passei para a maconha, da maconha a cocaína, depois passei para a cocaína injetável, e da cocaína injetável eu passei para o crack, que foi o fim. As histórias destes homens são muito parecidas. Todos estão neste instituto em Cariacica em busca de uma nova vida. Na casa, eles recebem orientação espiritual, realizam atividades domésticas e se divertem na área de lazer. O instituto existe há 4 anos. Cerca de 500 pessoas já passaram por aqui. 40% conseguiu permanecer no local até o final do tratamento, que dura 9 meses. A casa recebe homens maiores de 18 anos e o principal critério para fazer parte desse grupo é ter força de vontade. O aluno ele tem que querer o tratamento, né? Porque a gente não trabalha com aquelas pessoas que não querem o tratamento. Ela tem que descobrir que ela está doente, precisa de ser tratada. Então ela senta, conversa conosco, nós conversamos com a família, conversamos para poder fazer esse tratamento. Se na sua família alguém precisa deste tipo de ajuda, além do Instituto Rocha, a rede pública também oferece tratamento. Em Cariacica, o Departamento de Programas Especiais fica na Unidade de Saúde de Jardim América. Na Serra, os atendimentos acontecem no CAPS, localizado no Parque Residencial Laranjeiras. Em Vila Velha, a ajuda também é oferecida no CAPS do município, que fica no centro. Às vezes a pessoa tenta procurar o tratamento quando ele está no fundo do poço, quando está tudo derrotado, quando perdeu esposa, perdeu famílias, perdeu tudo. Então é tempo dele poder se despertar enquanto a droga não destruiu ele totalmente, né? Projetos como o desse instituto resgatam vidas. Para que esse trabalho possa continuar e evoluir, é preciso contar com a sua ajuda. As fábricas de vassouras e de reforma de sofás estão prontas, mas falta matéria-prima. Por que vale a pena ajudar? Gilson, que foi refém do álcool dos 17 aos 34 anos, hoje reconquistou o amor da família. Você vai vir para casa de recuperação, não é férias, é trabalho. São 2 horas de tarefa diária, de manhã 2, de tarde 2, mas você pode se empenhar mais. Se você sabe fazer alguma coisa por fora, você pode fazer e ensinar, ocupar a mente. O Fabrício, que por 24 anos esqueceu de si mesmo, recuperou a dignidade. A gente pode até cair, mas a gente não pode ficar prostrado. Por isso que é bom andar 2, porque se um cair, o outro está ali para nos sustentar e levantar e
sacudir a poeira e dar a volta por cima quando fala no mundo. Para entrar em contato com o Instituto, é só ligar 99764-8450. Enfrentar uma fila desde cedo e não conseguir atendimento, quem busca a Casa do Cidadão em Vitória reclama. Muita gente na fila e pouca paciência. Contraste que se tornou rotineiro do lado de fora da Casa do Cidadão na capital Vitória. Veio pegar sol, mas não foi na praia, foi na fila. Foi aqui na fila, no atendimento da Casa do Cidadão, onde o cidadão fica do lado de fora. É um desrespeito, que atendimento é esse? A fila aqui na Casa do Cidadão passou a se tornar frequente desde dezembro, quando mudou o horário de funcionamento da prefeitura, visando a redução de custos e gastos. Agora, ele funciona do meio-dia às 7 da noite. E a maioria das pessoas que está aqui precisa resolver problemas relacionados à carteira de identidade. E para esse serviço, só são disponibilizadas 80 senhas por dia. Renata precisou enfrentar a fila para tentar a emissão da carteira de identidade do filho com deficiência. Eu perguntei ao guarda, ele falou assim, tem a prioridade, mas só lá dentro que eles dão. Aqui tem que enfrentar normal a fila. De repente a gente precisa fazer uma viagem e sem identidade, né? Como é que ele vai, né? E muitos que estão aqui já estiveram outras vezes, mas não conseguiram atendimento. Já é o segundo dia que eu venho aqui, porque não tinha da outra vez. Absurdo. E teria que ter um outro posto credenciado só para identidade. 10 minutos depois do início da distribuição, esgotaram-se as senhas para os serviços de identidade, bem na vez da Ângela. Bem na nossa vez. Descontável. Isso é absurdo. Podia dar umazinha para amanhã, né? Pra gente continuar, né? Resumo da história. Mais um dia, muita gente foi embora chateada e sem ser atendida. O pessoal chega aqui, fica perdendo tempo, né? Perdendo o que fazer para tirar a identidade, enfim. Ou seja, esse país nosso está complicado. E daqui para enterrar tem que fazer fila também, né? A Prefeitura diz que a procura pelo serviço de emissão de documentos cresce no início do ano. E a Polícia Civil afirmou que, por enquanto, não há como aumentar a quantidade de senhas. E agora um esclarecimento. Na última quarta-feira, exibimos uma matéria de uma gestante que morreu logo depois de complicações no parto. Nervosa, a irmã da grávida citou de forma equivocada a Santa Casa. Nós queremos esclarecer que a Santa Casa jamais recusou a atender a paciente. No dia, tentamos contato com a assessoria da unidade, mas como o atendimento só acontece até às 5 da tarde, não foi possível explicar tudo isso antes. E a seguir, incêndio em escola foi provocado por crianças. A gente já volta. 4 crianças foram identificadas como responsáveis por incendiar uma escola em Linhares. São 3 meninos e uma menina. A polícia chegou até eles analisando uma série de imagens que antecederam o ataque à escola. Os menores também são suspeitos de um ato de vandalismo contra um colégio da região. No último domingo, o alvo foi a escola Caboclo Bernardo em Linhares. Depois da identificação, a polícia trabalha agora para encontrar as crianças. Para você, uma boa noite. Até amanhã.